Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando o perito encontra motivos para cessação, lembra que eu sempre falo, né? Vocês também têm que ter responsabilidade com relação aí ao recebimento do seu benefício de incapacidade. Nós reclamamos muito do INSS de algumas atitudes, mas tem alguns segurados, né? Não é uma crítica, é um alerta, que às vezes estão desatentos a certos procedimentos e critérios e acabam deixando a desejar e dando oportunidade para quê? Para que o perito faça o que ele parece que gosta de fazer, né? Que é negar o benefício. Eles já ficam procurando algum motivo. E se você ajudar dando esse motivo, você está fazendo alegria. Por isso que nós trazemos conteúdos aqui exatamente para isso, para alertar você, para mostrar para você como você deve proceder, o que você deve fazer. E esse é mais um conteúdo importante para você acompanhar. A cessação do benefício ela pode ocorrer por diversos motivos, que variam de acordo com a natureza desse benefício concedido. Um dos motivos mais comuns é a recuperação da capacidade no caso de benefícios, né, de incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Quando o beneficiário passa por uma nova perícia e é constatado que ele recuperou a saúde ou que a incapacidade é parcial e não impede o retorno ao trabalho, o INSS pode suspender o benefício. Além disso, a falta de cumprimento de exigências documentais, como a apresentação de atestados médicos atualizados, também pode levar à cessação do benefício. Vocês viram, atestados médicos atualizados. Outro motivo comum para a cessação é o falecimento do segurado, né? O que encerra automaticamente qualquer pagamento do benefício, como aposentadorias, pensões. No caso de benefícios por tempo determinado, que tem o DCB, como salário maternidade, término do período estipulado, também resulta na cessação desses benefícios. Adicionalmente, né, mais alguns motivos: irregularidades na concessão, acúmulo indevido de benefício. Por exemplo, quando o segurado recebe dois benefícios incompatíveis, pode levar à suspensão após a revisão ou auditoria do INSS. Em suma, a situação da cessação do benefício pode ocorrer por questões relacionadas à melhora da condição do beneficiário, irregularidades no processo de concessão ou cumprimento do prazo estipulado para o benefício específico. O perito do INSS ele desempenha um papel na identificação dos motivos para a cessação de benefícios, né, que é o que eles adoram fazer, especialmente aqueles relacionados à incapacidade. Como profissional de saúde, que eles são médicos, né, geralmente clínicos gerais, o perito é responsável em avaliar a condição médica do segurado durante essas perícias periódicas, mas ele não avalia nada, né? Dificilmente você vai encontrar um médico aí que vai fazer um exame em você, e mesmo com um problema físico ou mental evidente, eles não põem a mão, determinando se a incapacidade que justificou a concessão do benefício ainda persiste ou se houve uma melhora que permita o retorno ao trabalho. Nós não estamos generalizando. Eu acredito que tem assim uma gama de peritos aí que são responsáveis, que agem com ética, mas a maioria nós temos certeza, porque o que tem de reclamação com relação a isso, e não é à toa, basta ver a quantidade de ações na justiça. A pessoa vai procurar, o segurado só procura a justiça quando o seu direito ele foi negado no INSS. Então, o ano passado, nós tivemos 4 milhões de aberturas de processo contra o INSS. Então, são 4 milhões de segurados que estão buscando seus direitos que foram negados no INSS. E quem nega o direito no INSS? É o perito, não é o INSS, por exemplo, a pessoa que está lá no balcão atendendo. Não. Os direitos são negados porque a última palavra na concessão do benefício de incapacidade no INSS é dada pelo perito. Então, se as pessoas buscam, no caso, a justiça, é porque esse perito ele não está fazendo o papel dele. Além disso, o perito também é fundamental na identificação de fraudes e irregularidades do processo de concessão. Durante a perícia, ele pode detectar inconsistências entre alegações do segurado e evidências clínicas apresentadas, o que pode levar à recomendação da cessação do benefício por falta de justificativa médica. O papel do perito vai além de uma simples avaliação de saúde. Olha lá, ele é um agente do controle que garante recursos públicos que sejam destinados realmente a quem necessita. Isso quem diz é o INSS, tá?
Agora, os critérios utilizados pelos peritos ao identificar motivos para a cessação de benefício, diz também, né, que são fundamentais em diretrizes médicas e normativas estabelecidas pela legislação previdenciária. Durante a avaliação, o perito vai considerar a gravidade, a natureza da doença ou da lesão, bem como o impacto dessa condição funcional do segurado. O objetivo é determinar se a incapacidade que inicialmente justificou a concessão do benefício persiste de forma total, parcial ou se houve uma recuperação para que o beneficiário retorne ao trabalho, mesmo que seja em uma função diferente. O perito também possibilita a reabilitação profissional do segurado, considerando a adequação para outras atividades compatíveis com seu estado de saúde. Vocês estão vendo como palavras do INSS são lindas no papel, pessoal? Parece assim uma coisa de outro mundo, de primeiro mundo, uma coisa tão assim maravilhosa, tão cumpridora de lei, de justiça, né? Eu fico assim abismado. E eu sou obrigado a trazer esse tipo de coisa também, né? Eu não posso ficar aqui expondo só comentários meus. Eu tenho que trazer como o sistema funciona. Então, eu tenho que falar o que o INSS diz e tenho que colocar o ponto de vista nosso, de povo, de população, de segurado, né? Então, essas duas diretrizes, essas duas normas, elas têm conflito, porque o que se diz lá no órgão, no INSS, é uma coisa, mas o que o segurado vê no dia a dia é outra. Além de aspectos clínicos, o perito deve seguir rigorosamente procedimentos administrativos, olha aí, e legais, que regem a concessão do benefício. Isso inclui análise de documentação apresentada pelo segurado, laudos, exames, atestados, né, e comparação desses documentos com as informações obtidas durante a perícia. O perito também pode solicitar exames complementares, se necessário, para fundamentar a sua decisão. A imparcialidade e a precisão são cruciais nesse processo, garantindo que a cessação do benefício ocorra quando há evidências claras de que a incapacidade foi superada e que há indícios de fraude ou irregularidades. Dessa forma, o perito contribui com a equidade e a sustentabilidade do sistema previdenciário. Que lindo, que maravilhoso, que bom. O perito do INSS avalia a capacidade laborativa do segurado por meio de um processo detalhado que envolve tanto a análise clínica quanto a consideração do histórico ocupacional do indivíduo. Quer dizer, deveria ser assim, né? Na maioria dos casos. Ele vai fazer uma análise clínica, ele vai verificar, ele vai diagnosticar em você o problema que você está. E ele vai perguntar para você qual é o seu tipo de profissão. O que você faz na vida para ganhar dinheiro? Qual é o seu trabalho? Aí ele vai ligar uma coisa com a outra. Mas ele não faz geralmente a análise clínica, porque ele não examina o segurado, mal ele lê a documentação. Então, aonde está toda essa capacidade, né, que o INSS diz? Bom, inicialmente o perito realiza uma entrevista e um exame físico, mentira, buscando identificar sinais e sintomas que possam comprovar a presença de uma doença ou lesão incapacitante. Alguns peritos fazem. Ele analisa laudos, atestados apresentados pelo segurado, comparando as informações com os achados da perícia. Durante esse processo, o perito considera não apenas a doença em si, mas também como essa condição afeta a capacidade do segurado para realizar atividades profissionais habituais e outras funções compatíveis com a sua formação e experiência. Além da avaliação médica, o perito leva em conta um contexto laboral, ou seja, exigência física, mental, emocional para o trabalho que o segurado desempenha. Ele vai verificar se a condição médica impede completamente o segurado de exercer a sua profissão ou ele poderia ser reabilitado para desempenhar outra função. Então ele faz esse diagnóstico somente olhando para o segurado, né? Físico, mental, emocional. Ele chama o nome do segurado, o segurado entra na sala, ele dá uma levantadinha assim de olho, ele já tirou o diagnóstico. Que legal, hein? Caso de outro mundo. Os casos de incapacidade parcial, o perito pode a possibilidade ou a reabilitação profissional, considerando fatores como idade, nível de educacional, experiência prévia do segurado. Com base nessa análise abrangente, ele elabora um laudo
orienta a decisão e manutenção, suspensão ou cessação do benefício. Quando o perito encontra motivos para cessação, ele segue um conjunto rigoroso de procedimentos que garante a legalidade e a transparência da decisão. Inicialmente, elabora um laudo detalhado, documentando suas observações clínicas, análises, atestados médicos, bem como justificativa para a conclusão da incapacidade, se foi superada ou não os fundamentos para a manutenção do benefício. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se ele faz tudo isso, e aí ele faz essa análise conjunta, esses procedimentos, e ele examina a documentação, ele examina o segurado, ele faz tudo isso, porque muitas decisões na justiça contrariam toda essa análise feita pelo perito do INSS. Mesmo o outro perito, que é o perito judicial, né? O perito do INSS, ele dá o laudo, a decisão final desfavorável, porque ele contesta tudo que está escrito ali, os laudos, os históricos cirúrgicos, os tratamentos, os exames, os diagnósticos, ele desconsidera tudo isso. Aí esse segurado procura a justiça. Aí a justiça dá uma causa totalmente contrária à decisão desse perito. Quem será que realmente analisou, avaliou, diagnosticou? Porque nós estamos falando de dois médicos, o médico do perito do INSS e o médico perito judicial. Se o perito do INSS faz tudo isso, lá na justiça deveria se manter a decisão do perito do INSS, porque ele é um médico. Mas o próprio médico, que é o perito judicial, contesta, diz que não, porque a perícia judicial ela é mais completa do que a perícia do INSS. Sou eu que estou errado ou o mundo está de ponta cabeça, pessoal? Esse laudo é encaminhado para o setor responsável. Eu já falei que mesmo quando você tem, por exemplo, uma aprovação numa perícia lá do INSS, esses 30 dias que eles falam para a implantação do benefício, eles vão verificar toda a documentação, pessoal, tá? Por isso que é importante estar tudo direitinho, tudo preenchido corretamente, tudo em ordem, porque eles podem negar. E aí o que acontece? Ele dá a aprovação do benefício, passa-se os 30 dias, os 15 dias a mais também, mais ou menos, para receber em alguns casos, e a pessoa, esse segurado, não recebe. Aí fala, mas eu fui aprovado lá na perícia, por que não está caindo o pagamento? O acerto pós-perícia. Porque nessa análise, depois da aprovação do benefício, eles fazem uma varredura na documentação. Se tiver uma data desatualizada, uma informação faltante, um erro, por exemplo, na documentação, eles não vão fazer o pagamento até que você regularize. Após a notificação, o segurado deve apresentar, por exemplo, quando foi negativo, um recurso administrativo, caso ele discorde da decisão do perito, o que inicia uma nova fase desse processo. Nesse recurso, o segurado vai submeter novos documentos médicos, solicitar nova perícia, que será realizada por um outro perito, garantindo assim o direito à ampla defesa e o contraditório. Geralmente, essa outra perícia não muda, tá? Existe aí um corporativismo. Os colegas de trabalho não vão discordar um do outro. O INSS avalia o recurso e, se o argumento do segurado for considerado válido, o benefício pode ser restabelecido. Caso contrário, a cessação é confirmada. Esse procedimento estruturado visa assegurar que as decisões do INSS sejam justas, fundamentadas, protegendo tanto os direitos do segurado quanto a integridade do sistema. Aí você vai na justiça, faz totalmente o contrário. Quando o perito encontra motivos, para a cessação, nessa avaliação, ele tem que justificar esses motivos. E ele, às vezes, coloca umas justificativas absurdas. E você quer saber quais são os motivos, por exemplo, de uma negativa do seu benefício? No portal Meu INSS. Ou a carta que você receber na sua residência vai estar especificando qual foi o motivo. Muitos segurados vão ler ali e vão achar absurdo, porque está tudo documentado, a incapacidade, muitas vezes no estado grave, o segurado ele está demonstrando fisicamente, mentalmente, e a documentação ele preenche todos os requisitos e mesmo assim o seu benefício é negado. Nós estamos a um passo aí do pente fino, Ainda não começou, em massa ainda por causa dessa greve dos funcionários do INSS, mas o INSS vai fazer através da inteligência artificial. Muitos benefícios vão ser suspensos, pagamentos podem ser cessados,
ou bloqueados devido a essa perícia que essa inteligência artificial vai fazer. Então, é bom você ficar sempre atento. Consulte o portal Meu INSS pelo menos uma vez por semana para você saber as condições do seu benefício. Se está ativo, se está, por exemplo, tem algum cumprimento de exigência, se o INSS está fazendo algum pedido, você tem que estar atento a essas informações, pessoal. Foi como eu falei no início do vídeo. Você é um interessado em manter o seu benefício ativo. Então, nós trazemos ali, eu trago informação, soluções, esclareço dúvidas, mas você tem que correr atrás. O vídeo não serve somente para você, que legal, gostei do vídeo. Não, você tem que ter muita atenção com essas informações, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido. Então, quando eu falo, deixa a documentação toda em ordem, atualiza, verifica o portal Meu INSS uma vez por semana. Eu não estou mandando você fazer, eu estou sugerindo que você faça para evitar problema. Você tem que estar sempre um passo à frente do INSS. Já que você sabe como a máquina funciona, você tem que estar preparado. Se ela der problema, você sabe o que fazer. Tá bom, pessoal? Então, encarem isso com seriedade e como um alerta. Para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha sido importante, que tenha esclarecido dúvidas. E como eu falei, um alerta muito importante. Dá um like aqui no vídeo, né? Vai fortalecer o meu trabalho, vai ajudar o YouTube também a divulgar mais esse vídeo para mais pessoas que precisam. Por exemplo, um parente seu, um conhecido, um familiar, um vizinho que está no INSS e não sabe dessas informações. Você, o que pode fazer? Indicar o canal para essa pessoa, para ela chegar aqui e ela ter esse conhecimento também e ter oportunidades de poder superar problemas que acontecem dentro do INSS. É muito importante e eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer por isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. O INSS também não está entregando, né? Muitos vídeos estão deixando sem espalhar esse vídeo pela internet. Então, poucos inscritos recebem. E você pode acabar perdendo, se você não for inscrito e não tiver o sininho de notificação ativado, você pode acabar perdendo um conteúdo que vai te ajudar demais a resolver algum problema. Então, faça isso agora. Inscreva-se e ative o sininho de notificação. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, esperança, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.